deu o seu Filho unigênito. 2 de nossas 3 filhas nasceram na zona sul do Rio de Janeiro, no Brasil. Morávamos na zona norte, separados do consultório médico e do hospital por uma cordilheira aberta por um túnel. Durante os meses de gravidez de Denalyn, fizemos o trajeto com frequência. Não nos queixávamos. Sinais de vida fazem um samba na esquina de cada rua. Copacabana e seus banhistas, Ipanema e suas cafeterias, a Gávea e seu glamour. Nunca desprezamos as incursões pela Zona Sul. Mas elas me deixavam desnorteado. Eu vivia perdido. De qualquer forma, sou desafiado quando o assunto é direção, propenso a virar para o lado errado entre o quarto e o banheiro. Complique minha falta de direção com ruas de 300 anos mapeadas aleatoriamente e não terei chance alguma. Eu tinha uma salvação. Jesus. Literalmente Jesus. A estátua do Cristo Redentor. A imagem fica de guarda sobre a cidade, tendo 38 metros de altura, com uma distância de quase 30 metros de uma mão à outra. Mais de 1.000 toneladas de aço reforçado. Só a cabeça mede 3 metros do queixo para cima. Empoleirado a aproximadamente 700 metros acima do nível do mar no Morro do Corcovado, o Jesus elevado está sempre visível, principalmente para aqueles que o estão procurando. Quando estava perdido, muitas vezes o procurei. Assim como um marinheiro procura terra firme, eu procurava a estátua, olhando por entre as linhas telefônicas e os telhados das casas na tentativa de achar o rosto familiar. Encontrá-lo era o mesmo que saber onde eu estava. João 3,16. Ele oferece uma promessa idêntica. O versículo eleva Cristo às alturas, coroando-o com o mais régio dos títulos, unigênito. O termo grego para unigênito é monogenes, um adjetivo composto de monos, único, e genes, espécie, raça, família, descendência, tipo. Quando usado na Bíblia, o termo unigênito quase sempre descreve um relacionamento entre pai e filho. Em seu evangelho, Lucas, no capítulo 7, versículo 12, usa-o para identificar o filho da viúva, filho único de sua mãe. O escritor de Hebreus afirma no capítulo 11, versículo 17, que Abraão ofereceu seu unigênito. João emprega o termo 5 vezes, em cada caso enfatizando o relacionamento incomparável entre Jesus e Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João, capítulo 1, versículo 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João, capítulo 3, versículo 16. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João, capítulo 3, versículo 18. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 9. Em 4 das 5 ocorrências, o termo modifica o substantivo filho. Só em João, capítulo 1, versículo 14, filho era do Pai. Monogênes, então, enfatiza o relacionamento especial entre Jesus e Deus. Embora Deus seja o Pai de toda a humanidade, somente Jesus é o Filho monogenético de Deus, porque somente Cristo tem os genes ou a constituição genética de Deus. A conhecida tradução do versículo 16, Filho unigênito, transmite esta verdade. Quando os pais geram ou concebem um filho, eles transferem seu DNA para o recém-nascido. Jesus compartilha o DNA de Deus. Jesus não foi gerado no sentido de que ele começou, mas no sentido de que ele e Deus têm a mesma essência, longevidade eterna, sabedoria infinita e energia incansável. Toda a qualidade que atribuímos a Deus, podemos atribuir a Jesus. Em João, capítulo 14, versículo 9, o próprio Jesus declara que quem o vê
vê o Pai. E no capítulo 1, versículo 3 da Epístola aos Hebreus, também declara que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus ocupa o pedestal inigualável de Cristo, o Redentor. Em Mateus capítulo 11, versículo 27, ele não declara a autoridade máxima, mas toda a autoridade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ouça essas palavras com atenção. Elas são a gota d'água ou a verdade máxima. Justificam uma reflexão deliberada. Ele declara que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus tem um único cetro no universo? Um de seus seguidores declarou isto. Um oficial romano enviou uma mensagem para Jesus, pedindo ao mestre que curasse seu servo. Então, Jesus fez uma viagem até a casa do soldado. Mas o homem enviou amigos para interceptarem Jesus, dizendo-lhe que não fizesse uma viagem desnecessária. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado irá sarar. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Lucas, capítulo 7, versículos 7 e 8. Este oficial entendia de autoridade. Quando alguém que está no comando dá uma ordem, os que estão abaixo obedecem. O soldado efetivamente disse: Jesus, você é quem decide. Você é quem está no trono. Você usa 5 estrelas em seu ombro. Ele bateu continência para Cristo como o supremo comandante. E Cristo não o corrigiu. Jesus não atenuou a opinião do homem nem retificou seus comentários. Você me deixa lisonjeado, ele poderia ter dito. Mas ele não descartou a adulação como sendo um exagero. Em vez disso, ele a aceitou como algo apropriado. Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Cristo alega ter a autoridade suprema. Supremacia não partilhada. Ele dirige o navio e pilota o avião. Quando ele lança seus olhos, os oceanos se enchem. Quando ele limpa a garganta, os pássaros migram. Ele expulsa bactérias com um único pensamento: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Epístolas aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele é para a história o que um tecelão é para uma tapeçaria. Certa vez fiquei observando o trabalho de uma tecelã em um mercado no centro de San Antônio. Ela escolheu as linhas em sua bolsa e as colocou, primeiro na armação, depois na máquina. Em seguida, foi passando a máquina de um lado para outro sobre as linhas, misturando cores, sobrepondo texturas. Em questão de minutos, um desenho apareceu. Cristo, de igual modo, tece sua história. Cada pessoa é uma linha, cada momento uma cor, cada era uma passagem da máquina sobre a linha. Jesus prontamente entrelaça o bordado da humanidade. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Um dos significados fundamentais do termo traduzido por pensamentos é habilidade artística. É como se Deus dissesse: meu talento artístico não é o seu talento artístico. Cristo, o governador unigênito. Então, o governador unigênito declara ser o revelador unigênito. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Mateus capítulo 11, versículo 27. Jesus desfruta de uma intimidade com Deus, de uma mutualidade que o Pai não compartilha com mais ninguém. Os casados sabem um pouco disso. Terminam as frases um do outro, preveem as ações um do outro. Alguns até começam a se parecer com o outro, uma possibilidade que preocupa profundamente minha esposa. Denalyn e eu somos casados há mais de 25 anos. Não conversamos mais, falamos por códigos. Ela entra na cozinha enquanto estou fazendo um sanduíche.
É só chamá-la pelo nome para ela me responder que não, ela não quer um sanduíche. Eu abro a geladeira procurando alguma coisa. Ela olha para o sanduíche que estou preparando e me informa que a maionese está na prateleira de cima e os picles na porta.